A paz de Cristo Jesus a todos. Em Eclesiastes 1:9, a palavra de Deus nos ensina que não há nada de novo debaixo do sol. A história da humanidade revela um ciclo contínuo de repetições. Os pecados permanecem essencialmente os mesmos. O que muda é apenas a forma como se manifestam, tornando-se mais sofisticados, disfarçados e, muitas vezes, mais aceitos pela sociedade. A essência do mal não se altera, apenas se adapta ao contexto de cada geração. Vivemos em uma geração que, gradualmente, parece ter se acostumado com o absurdo. Aquilo que há poucas décadas causava profunda indignação, hoje permanece nas manchetes por poucos dias, rapidamente substituído por novos escândalos, tragédias e polêmicas. A memória coletiva se encurta e, com isso, a sensibilidade também se enfraquece. Enquanto isso, injustiças continuam ocorrendo de forma silenciosa e constante. A corrupção não é apenas um problema financeiro ou político. Ela representa um impacto direto na vida das pessoas. Cada recurso público desviado significa menos leitos hospitalares, menos medicamentos, escolas sem estrutura adequada, estradas inseguras, saneamento básico insuficiente e comunidades inteiras privadas de dignidade. O prejuízo não é abstrato, ele se materializa em sofrimento humano. Essa realidade revela também uma dimensão moral e espiritual profunda. A Escritura nos lembra que a injustiça clama diante de Deus, assim como o sangue de Abel clamou da terra. Gênesis 4:10. Não se trata apenas de estatísticas, mas de vidas interrompidas, sonhos adiados e oportunidades destruídas pela ganância e pelo egoísmo. Ao longo do tempo, multiplicam-se denúncias de fraudes, superfaturamentos, desvios de verbas públicas, corrupção em licitações, nepotismo, tráfico de influência e má gestão dos recursos coletivos. Soma-se a isso o alto custo da máquina pública, que inclui estruturas administrativas, remunerações, assessorias e responsabilidades institucionais previstas em lei. Esses elementos, quando dentro da legalidade, fazem parte do sistema. O problema surge quando há abuso, desperdício e desvio de finalidade. Mas a crise não se limita ao campo institucional, ela se estende por toda a sociedade. Observamos o avanço do crime organizado, do tráfico de drogas e armas, da violência urbana, dos homicídios, da exploração sexual, da violência doméstica, do feminicídio, dos crimes cibernéticos, da corrupção digital, do racismo, da intolerância, da sonegação, dos crimes ambientais e de tantas outras formas de degradação humana. O quadro revela uma deterioração progressiva dos valores morais. Diante disso, surge um perigo silencioso, a perda da capacidade de indignação. Quando a consciência se acostuma com o mal, aquilo que deveria causar choque passa a ser visto como normal. A indiferença torna-se uma forma de cumplicidade. O mal prospera não apenas pela ação dos maus, mas também pela omissão dos que assistem em silêncio. Entretanto, essa realidade não é nova. A Bíblia demonstra que a corrupção acompanha a humanidade desde os tempos antigos. Os profetas denunciaram governantes injustos, juízes corruptos, comerciantes desonestos e líderes religiosos hipócritas. Isaías, Amós, Jeremias e Miqueias expuseram sociedades que exploravam os pobres, pervertiam a justiça e desprezavam a verdade. Isaías 1:23, Amós 5:11-12, Jeremias 7:8-11. Jesus também confrontou a hipocrisia e a injustiça de seu tempo, denunciando aqueles que aparentavam piedade, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23:23-28. A mensagem bíblica não é apenas denúncia, mas chamado ao arrependimento e à transformação. O exemplo de Sodoma e Gomorra ilustra o extremo da degradação moral. Em Gênesis 18 e 19, vemos uma sociedade marcada pela violência e corrupção. Ezequiel 16:49-50 amplia essa visão ao revelar que seus pecados incluíam orgulho, abundância egoísta, negligência dos pobres e perversão moral. O processo de queda daquela sociedade foi gradual, a normalização do erro, o silêncio diante da injustiça e a inversão de valores. Esse mesmo processo pode ser observado em qualquer sociedade que abandona princípios de justiça e verdade. O pecado raramente se impõe de forma abrupta. Ele avança lentamente, até que o que era vergonha se torna aceito
e o que era aceito se torna celebrado. A Bíblia também alerta que os últimos dias seriam marcados por um aumento da iniquidade. Jesus declarou que, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. Paulo descreve tempos difíceis marcados por egoísmo, avareza, orgulho e afastamento de Deus. 2 Timóteo 3, 1-5. O problema central, porém, não está apenas nas estruturas externas, mas no interior do ser humano. O coração humano, segundo Jeremias 17:9, é enganoso e perverso. Nenhuma reforma social será completa se não houver transformação interior. Leis, sistemas e políticas são importantes, mas insuficientes para conter o mal quando o coração permanece inalterado. A verdadeira mudança começa no arrependimento, na renovação espiritual e na submissão a Deus. Começa no indivíduo, se estende à família, alcança a comunidade e pode influenciar uma nação. Começa quando alguém decide viver com integridade, recusar a corrupção, praticar a justiça e permanecer fiel à verdade. A Escritura também nos lembra que a presença de justos pode influenciar o destino de uma sociedade. Deus afirmou que pouparia Sodoma se houvesse ao menos 10 justos. Gênesis 18:32. Isso revela o valor espiritual da integridade em meio à corrupção generalizada. Ser sal e luz, Mateus 5:13-14, significa resistir à normalização do mal e viver de forma que a verdade de Deus ainda possa ser vista no mundo. Cada ato de justiça, cada escolha correta e cada mocam de fidelidade se torna uma forma de testemunho contra a escuridão. A transformação de uma sociedade não nasce apenas de sistemas ou governos, mas de consciências despertas por Deus. Quando homens e mulheres se levantam com coragem moral, a decadência não avança com a mesma liberdade. Quando a verdade é vivida, ela se torna resistência. Que não percamos a sensibilidade espiritual diante do pecado, que não nos acostumemos com aquilo que Deus chama de erro e que possamos permanecer firmes, sabendo que a verdadeira esperança não está no homem, mas em Deus, que transforma corações e restaura vidas. Que o Senhor nos conceda discernimento, coragem e fidelidade para permanecermos firmes até o fim. Pastor, escritor e psicanalista, Luiz Rissetto.